A Organização das Nações Unidas avisa que a realidade sobre as alterações climáticas é dramática e as previsões catastróficas. Já não vamos a tempo de corrigir todos os erros ambientais cometidos pela humanidade. A grande ironia é que tudo se está a voltar contra nós. Chegamos a um ponto em que ouvimos falar de alterações climáticas todos os dias. Mas o que são? São mudanças nos padrões meteorológicos da Terra ocorridas ao longo do tempo. E porquê tantos alertas? Porque a temperatura mundial está a aumentar tanto que coloca em causa a vida como a conhecemos. É por esse motivo que somos inundados por avisos vindos da comunidade científica. É que ainda há quem não entenda a gravidade do que se está a passar, sobretudo por assistir às tragédias no conforto de um sofá, pela televisão ou pela internet, sem nunca ter experienciado nada semelhante. O planeta em si mesmo, ao longo da sua existência, teve já vários ciclos de aquecimento e arrefecimento. Nós estamos num ciclo que se denota que realmente o aumento da temperatura média do planeta tem vindo a aumentar nos últimos anos. E isto tem impacto, obviamente. É a alteração da composição da atmosfera, com gases com efeito de estufa, tipicamente o dióxido de carbono, mas também o metano. E há outros, enfim, com menor importância. Mas exatamente, eu quando estou a alterar a composição da atmosfera, estou a criar condições para alterar aquilo que é o nível da temperatura do nosso planeta, e isso tem implicações no nosso clima. Num cenário equilibrado, o efeito de estufa cumpriria a sua missão de forma natural e benéfica para o planeta. Uma missão essencial à vida. Basicamente, ele garante que os gases de efeito de estufa captam o calor do Sol na atmosfera, aquecendo-nos e impedindo temperaturas perigosamente baixas na Terra. O problema é que este efeito entrou em desequilíbrio devido à sobrecarga destes gases, que em vez de serem libertados para o espaço, ficam retidos na atmosfera, causando o tão preocupante aquecimento global e o estado de urgência climática em que nos encontramos. Quantas vezes o nosso planeta aqueceu 2,5 graus Celsius? Uma única vez. Há cerca de 3 milhões de anos, a temperatura média da Terra subiu 2,5 graus Celsius. Nós ainda não existíamos. Quem habitava a Terra eram os nossos antepassados australopitecos. Os seres humanos passaram a exercer atividades emissoras de gases que, em grande escala, se tornaram altamente nocivos. Falamos essencialmente do uso abusivo de combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral e gás natural, que, uma vez queimados, libertam para a atmosfera os chamados gases de efeito de estufa. Falamos também da atividade agrícola e produção de carnes intensivas, da desflorestação massiva e do desperdício alimentar, que também têm contribuído para uma emissão exagerada deste tipo de gases, de que é exemplo o metano, o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, o dióxido de enxofre e o óxido nitroso. Agora, especialistas de todo o mundo afirmam pela primeira vez no 6º relatório do painel intergovernamental para as alterações climáticas da ONU que há uma relação direta entre a ação humana e o sobreaquecimento do planeta e que este conduz a fenómenos climáticos extremos. Tenho perfeitamente a noção de que estamos num período novo, num período onde os riscos são maiores, num período onde a possibilidade de acontecer qualquer coisa anómalo, que não é comum, é muito maior nas nossas vidas. Nós estamos realmente muito mais sujeitos e o território começa a estar muito mais sujeito aos fenómenos extremos. Ou seja, o que está a acontecer é um conjunto de processos em cadeia
que obrigatoriamente influenciam, como eu já referi, antes de mais nada, o funcionamento do meio natural e, consequentemente, toda a atividade e todo o processo e adaptação humana. O grande problema é a imprevisibilidade, pelo menos com os dados que se dispõem nesta altura, de podermos dizer: este é o que temos, estas são as condições atuais, vamos preparar para isso. E isso é que é, no meu entender, um dos maiores riscos no que a prevenção diz respeito. Todo este caldeirão climático proporciona condições para intensificar a ocorrência de eventos extremos no Alto Minho, como incêndios, ondas de calor, seca e escassez de água, vagas de frio, chuvas torrenciais, tempestades e furacões, erosão da orla costeira, inundações, deslizamento de terras e alteração da biodiversidade. Em suma, uma alteração significativa do atual modo de vida. Temos ocorrências, do ponto de vista dos riscos mistos e dos riscos naturais, bem mais complexas, particularmente naquilo que são os incêndios rurais. Tendem a ser muito mais agressivos, tendem, como nós costumamos dizer, a arrancar com muita mais velocidade do que aquilo que seria a coisa de 10 ou 15 anos atrás. O comportamento está a ser completamente diferente. Verificamos que, efetivamente, há um número crescente de dados de fogos florestais que não se viam e que hoje em dia se está praticamente durante todo o ano. Vamos tendo alguns eventos que nós chamaríamos de eventos de verão. Quando as chamas o distrito de Viana do Castelo tem sido nos últimos dias fustigado por vários incêndios florestais, tendo sido ativado na terça-feira o Plano Distrital de Emergência de Proteção Civil. Contudo, foi necessário remover pessoas para zelar pela sua segurança. A calmia habitual de algumas freguesias transforma-se num frenesim quando as chamas estão prestes a consumir habitações e toda a ajuda é considerada pouca. No total, os incêndios florestais no distrito de Viana do Castelo de hoje mobilizam cerca de 700 operacionais. Risco ligado ao calor intenso e aos incêndios associados ao calor, julgo que serão dos fenómenos mais graves e dos fenómenos mais complexos com que lidamos aqui no Alto Minho. Eu nunca pensei que perdesse a casa, porque eu ainda podia ir à casa, tirar as minhas coisinhas. Não, os animaizinhos e tudo estão ali carbonizadinhos, meus pequeninos. Que me corta o coração tanto trabalhinho no meio com elas. E ardendo, coitadinhas. Sinto muito triste. Eu vou para a cama, pronto, quando nos princípios até perdi o sono. Eu muitas vezes até nem faço comer, nem como, nem nada. A cama às vezes eu tinha ali uns gatinhos, e é por causa deles que eu às vezes que faço de comer ou assim. Eu até nem sei, porque eu às vezes até não sei o que faço. Às vezes só me apetece andar, e nem me apetece trabalhar. Ora estou sozinha, bate-me sempre a ideia. Choro. E a minha vida. Os incêndios de 15 de outubro consumiram 4.300 hectares de floresta e deixaram perdas materiais de milhares de euros. Alto Minho é Alto Minho e é conhecido por ser um manto verde, obviamente que é muito bom, obviamente, e assim se mantiver é muito bom. Contudo, traz também o risco acrescente de incêndios, caso as limpezas não sejam efetuadas a tempo. Muitos anos de acumulação de muita biomassa, de muito mato, chamemos assim, nas nossas florestas. Nós temos uma prática, temos um índice de incêndios relacionados com a renovação de pasto demasiado elevado. Mas se há uma renovação de pasto é porque se resulta de uma necessidade de alguém que tem que ter pasto para os seus animais. Nós temos que nos organizar para mitigar este tipo de incêndios e de resolver isto de outra forma, porque já sabemos qual é a causa. Nós temos momentos de incêndios destrutivos que são mais ou menos difíceis de controlar, como aquele que nos aconteceu em 2017.
sobretudo depois de 2017, acho que houve aqui uma preocupação grande de todos de fazer mais formação, até de preparar as aldeias para, em casos de risco grave, sobretudo na área dos incêndios, elas terem a capacidade de se protegerem a si próprias. Não mais nem menos do que um plano, digamos, para que as pessoas consigam, sabendo que com uma ocorrência ou um soar do alarme, as pessoas se devem dirigir para um local seguro, que já está indicado. Aldeia segura, pessoas seguras. A sua segurança também depende de si. Prepare-se e proteja-se dos incêndios rurais. Informe-se do que tem de fazer junto à sua Câmara Municipal ou junta de freguesia. Saiba quais são os refúgios e abrigos da sua área de residência e quem é o seu oficial de segurança local. Aldeia Segura, Pessoas Seguras. Uma iniciativa da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Aumentar o ritmo de implementação dos programas Aldeias Seguras, Pessoas Seguras, creio que cada vez mais ao longo do tempo é uma necessidade que temos aqui no terreno. Vou dar dois números que mostram muito aquilo que a alteração do clima está a acontecer em Portugal. Os 10 anos mais secos de sempre, 6 foram depois do ano 2000. Temos todos a noção de que a temperatura aumenta. Esse aumento de temperatura não é homogéneo ao longo do ano, vai concentrar-se provavelmente no período de verão e as ondas de calor a que vamos assistir vão continuar. As temperaturas máximas vão subir gradualmente devido a uma corrente de leste que vai instalar-se no continente. Esta quinta-feira, quase todo o país apresenta risco extremo e muito alto de exposição à radiação ultravioleta, sendo que Viana do Castelo se encontra entre as regiões que apresentam níveis muito altos de risco. Neste período de temperaturas mais altas, é fundamental que tenhamos aqui algum cuidado para proteger os nossos idosos em particular. As nossas crianças também, como é óbvio, não é? Eventualmente, precaver os espaços mais frios, mais refrescados aqui do Alto Minho. Porque, de facto, os extremos de temperatura, tanto do frio e do calor, que são importantes para a saúde das pessoas, como é óbvio. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera aconselha a população a utilizar óculos de sol com filtro ultravioleta, chapéu, guarda-sol e protetor solar de índice elevado. Deve ainda evitar-se a exposição solar entre as 11 horas e as 17 horas. Temos o mês de janeiro e fevereiro mais secos de sempre, desde que há registros, isto é, desde 1941. O mês de janeiro e fevereiro choveu mais ou menos 10% daquilo que era a média normal. E isso nós temos a certeza, o estudo que nós temos feito, aquilo que é séries históricas, é que aquilo que o futuro nos reserva é mesmo menos água. E temos de saber adaptar a esta nova realidade. O calor continua, em pleno mês de outubro, e ainda o verão não nos deixou. Os produtores de bovinos estão preocupados com a falta de água. Está a afetar muito. Os vitelos, por exemplo, mamam pouco leite que as vacas não têm, não comem verde, não têm, há pouco feno, há pouca água. Eu, por exemplo, tenho um furo, tenho medo que seque, e há poucas nascentes e estão a secar. A milharada também foi pouca e está seca. Também os agricultores se mostram desesperados com a falta de água. A modernização e a reabilitação dos sistemas tradicionais de regadios coletivos, eu acho que é uma prioridade no Alto Minho. Há uma prática ancestral de utilização das águas das nascentes, da utilização de poças de retenção dessas águas, para uma utilização coletiva nas comunidades rurais e dos produtores agrícolas. Depois também penso que temos muito a fazer no aproveitamento das águas da chuva. Nós, no nosso gesto individual, podemos fazer a diferença. Temos mesmo que saber poupar água. Vou dar dois números aqui. Ainda há sistemas públicos de água que desperdiçam mais de 30% a 40%. Nós temos de ser mais eficientes. E, portanto, isto mostra aquilo que é as alterações do clima que está implicado do ponto de vista da gestão da água.
nós vamos ter aquilo que é precipitação concentrada em curtos períodos de tempo. Isso que é que vai provocar? Cheias, inundações, e esta região conhece bem isso, e ao mesmo tempo vamos ter longos períodos de ausência de precipitação que vai provocar as secas, os incêndios. Assim como também a própria precipitação, os regimes torrenciais que vamos ter vão aumentar. Os canais e toda a ocupação ribeirinha tem dificuldade de se ajustar a esta mudança e, portanto, tudo o que vivemos do ponto de vista da cheia, do ponto de vista da quantidade, da qualidade da água, obrigatoriamente é um reflexo disto tudo. O surgimento de fenómenos meteorológicos fora daquilo que poderia ser considerado normal. Ou seja, tempestades bastante mais severas do que as, entre aspas, consideradas normais, agitação marítima bastante mais severa. Estradas e pontes cortadas, derrocadas e inúmeras inundações. Este é o resultado da chuva que se tem feito sentir no Alto Minho, provocando estragos em várias localidades. O distrito de Viana do Castelo está sob aviso vermelho por causa da agitação marítima e o mau tempo deve continuar amanhã. Em Ponte de Lima, registrou-se uma das situações mais graves do distrito, depois de o Rio Lima ter subido ao passeio 25 de Abril, ameaçando cerca de 20 estabelecimentos comerciais. Em Paredes de Coura, as consequências da chuva são bem visíveis, como comprovam as imagens do Rio Coura capturadas hoje pela Alto Minho TV, na praia fluvial do Taboão. Por sua vez, Vila Nova de Cerveira também viu a sua paisagem alterada, fruto da subida exponencial do Rio Minho. Há semanas que o mau tempo não dá tréguas em todo o país. Monção é um dos concelhos do Alto Minho que sente esse reflexo bem visível ao longo das margens do seu rio. A quantidade de pluviosidade e a abertura das comportas da barragem aumentaram significativamente o caudal do rio Minho. As caldas de Monção ficaram inundadas, cobrindo de água as antigas termas. A ecopista ficou submersa e as árvores parecem ter nascido no meio do rio. Por sua vez, estamos a tratar dos riscos geológicos e até dos riscos de transporte sedimentar, nomeadamente erosão hídrica do solo. Estamos a falar das perdas e dos riscos sobre a qualidade do solo, a compactação, a perda de matéria orgânica. Uma precipitação torrencial fora da época num território que tem solo muito seco, por exemplo, pode levar a deslizamentos ou a ravinamento, que pode arrastar infraestruturas, construções e matar pessoas, não é? Por isso é um risco que nós temos alguns sítios aqui na região do Alto Minho que estão razoavelmente sujeitas a este tipo de situação. Um deslizamento de terras afetou 4 habitações e várias pessoas ficaram desalojadas. Eu estava dentro de casa na cozinha, mais o meu marido, e estava a lavar a louça e eu ouvi assim um ruído muito esquisito, mas ao mesmo tempo continuei a ouvir aquilo e o meu marido levantou-se e veio à parte de baixo da sala, abriu a janela e viu aquilo tudo, aquela água, aquela terra, tudo por aí abaixo, e ele diz assim: "Oh mulher, anda, vamos sair de casa que nós vamos morrer, isto é o fim do mundo." De acordo com a Proteção Civil, a lama chegou a ter 1 metro de altura dentro de uma das casas afetadas. Tivemos a situação de sistelo, do movimento de vertente do chocalco de sistelo, provocado também pela infiltração de água e pelo excesso de pluviosidade. Por sua vez, esse arrastamento de solos é sedimentado na parte inferior do rio, o que altera, portanto, o regime de cheias e o regime de marés, o que vai provocar uma salinização das margens e, consequentemente, vai influenciar tudo aquilo que tem a ver com a dinâmica costeira, algamento costeiro, etc. Ou seja, toda aquela frente de Moledo, todos conhecemos aquele moinho ali, quase foi atingido pelo mar. Nós, APA, fizemos lá uma intervenção, diria, de emergência para defender todo o avanço das águas do mar. O mar ali avançou mais de 20 metros num dia só. O distrito de Viana do Castelo está sob aviso vermelho devido à agitação marítima e sob aviso laranja devido à chuva e ao vento, sendo necessário adotar comportamentos e medidas preventivas.
Nós enfrentamos hoje também um declínio em termos de biodiversidade que nos deve preocupar a todos, que também ele é consequência, ou pode ser parcialmente consequência, das alterações climáticas, e por isso acho que o desafio que eu deixo é de facto estarmos muito atentos ao valor que a floresta tem, àquilo que é a sua capacidade para enfrentarmos este fenómeno das alterações climáticas e, sobretudo, termos, obviamente, e apostarmos nela como ativo estratégico para o desenvolvimento deste território. Quem conhecia estes montes de fio a pavio, como nós tínhamos a obrigação de conhecer, não é? Víamos flora que nós tínhamos, que era a nossa autóctone, que desapareceu automaticamente em determinados sítios e não se consegue encontrar nem 1 metro quadrado dessa flora, não é? E vemos outras, que vemos os infestantes que entraram aí gravemente para o nosso ambiente, que se adaptaram lindamente ao nosso ambiente e que eliminam tudo aquilo que é a nossa autóctone, não é? Temos animais que não estávamos habituados a vê-los, tipo a vespa asiática, que também tem-se visto, até pelas notícias que se tem visto, que vai criando algum risco para a saúde das pessoas e mesmo para a vida, porque já há notícias de pessoas falecidas. E depois as outras questões que são o surgimento de novas pragas, novas doenças na vinha, que faz com que as intervenções em termos de tratamentos, por exemplo, fitossanitários, com a aplicação de agroquímicos, possa ser desregrada e ter um impacto ambiental também grande e para a saúde da população. Mas também agora acrescentam os riscos tecnológicos. Temos no Alto Minho um grande desenvolvimento industrial, em crescente, as indústrias cada vez são mais complexas, com equipamentos mais complexos, com matérias-primas mais complexas do ponto de vista da intervenção em caso de acidente ou de incêndio. E este, se calhar, é um dos riscos que poderá afetar de uma forma mais rápida e mais intensa a comunidade em caso de um acidente grave de matérias perigosas, por exemplo. Um segundo risco é o mercado. No caso dos vinhos, eles são conhecidos no mundo com determinadas características, não é? E se houver mudanças e nós não conseguirmos adaptar a nossa produção a essas mudanças climáticas, podemos estar a produzir vinhos cada vez mais distintos daquilo que era o padrão de tipicidade dos vinhos verdes e eles deixarem de ser reconhecidos no mercado. Esta alteração é preciso programar a atividade agrícola de uma forma diferente e seguramente é preciso impor uma nova racionalidade e uma precisão naquilo que se faz. O recurso a técnicas e a modos de produção que sejam mais amigos do ambiente, por isso que não ponham em causa os recursos naturais, nomeadamente o solo. Tudo que é alterações climáticas a nós traz-nos sempre grandes dificuldades. Trabalhamos com um inseto que já está cá há milhares de anos e que efetivamente tem algumas dificuldades em se adaptar a estas novas alterações ultimamente, não é? Quando nós vemos alterações, significamos que, por exemplo, se falarmos neste inverno, o povo tem que perceber que vai ter na mesa outro tipo de mel que não tinha há muitos anos atrás. Eminentemente é um problema ambiental, é um problema social e que obrigatoriamente tem uma forte dimensão económica que muito das pessoas não têm essa consciência. O impacto não será sentido apenas a nível material, mas também na saúde humana. À medida que o planeta sofre, sofrem o nosso corpo, a nossa mente e as nossas emoções. Homem e natureza nunca puderam nem poderão viver dissociados. Nunca puderam nem poderão viver dissociados. Nós devemos estar, de facto, preparados para uma evacuação imediata.
E tão simples quanto o conceito de termos um kit de emergência em casa. Numa linguagem para que se perceba, num kit de sobrevivência, por exemplo. Composto por quê? Composto por mochila, manta térmica, uma muda de roupa, produtos de higiene, medicação habitual, estojo de primeiros socorros, água e comida enlatada e desidratada, rádio, lanterna e apito, pilhas e powerbank, contactos de familiares e amigos, cópia de documentos importantes, algum dinheiro. Nós temos, estrategicamente, em parceria com os municípios, como é óbvio, alguns pontos fundamentais para locais de abrigo que são importantes para as pessoas resguardar-se nessa situação. Eu entendo que é complicado deixarmos às vezes tudo para trás, que trabalhamos uma vida toda, e olharmos e deixarmos ao abandono. A mensagem que eu quero passar é: confiemos nas autoridades que para o local vão para a segurança dos bens das pessoas e abandonemos os nossos bens, porque os bens são reversíveis, a vida não é reversível. Devemos estar conscientes que aquilo que cada um de nós fizer é um contributo muito importante e, portanto, desde logo reduzir as emissões, obviamente, de gases com efeito de estufa e, portanto, a nossa parte nessa matéria é uma responsabilidade de cada um, mas é muito importante e muito relevante. Seguramente todos nós temos que, desde a escala do indivíduo, à escala da organização, à escala da comunidade e, diria, no limite de sociedade, todos temos aqui um trabalho a fazer, não é? Temos aqui uma responsabilidade até. Nós, enquanto indivíduos, seguramente as nossas práticas de fazer e consumir terão que se adaptar. Há aqui algo que é da responsabilidade do indivíduo. Penso que essa escala há muito trabalho a fazer-se. Depois há obrigatoriamente uma responsabilidade técnica. Primeiro, antes de mais nada, na administração. Eu aqui destacaria as entidades da administração regional e mesmo local, autarquias, porque muito daquilo que possa ser a decisão e até o exemplo que é definido ao nível da autarquia, depois obrigatoriamente tem implicações na prática dos outros agentes que de alguma forma interagem, seja o cidadão, seja a restante sentido empresarial. Obrigatoriamente depois tem ao nível da organização das empresas. Há aqui todo um trabalho em que olham para as alterações climáticas como um processo transformativo e de ganho de eficiência da própria entidade, onde obrigatoriamente os consumos energéticos, obrigatoriamente a minimização de outputs e impactos, né, da sua atividade terão que acontecer. Nós só gerimos aquilo que conhecemos e, portanto, há aí um trabalho enormíssimo de que os investigadores, nos seus trabalhos de projeto, com os seus alunos de licenciatura, mestrado, doutoramento, a desenvolver trabalhos centrados naquilo que é a realidade regional e aquilo que efetivamente está a acontecer, não no quadro global, mas no quadro regional. Portanto, há aí um trabalho para todos, desde nós enquanto consumidores, nós enquanto produtores, nós enquanto agente público, há aí um trabalho para todos, é um trabalho coletivo. Eu diria harmonia com a natureza, equilíbrio e responsabilidade. Acho que passa um pouco por estas três palavras, o ter uma vivência harmoniosa com os recursos naturais que o planeta nos disponibiliza, e isto implica obrigatoriamente uma postura de consciência e respeito pelo próximo. Precisamos de uma cultura de ambiente forte, começa na escola e acaba nos altos dirigentes. Fazer como as abelhas fazem, e é assim que temos que pensar, é que todos somos um grupo, não há o A nem o B que se destaca, são todos. Este problema não começou agora, mas está a agravar-se rapidamente e com ele teremos consequências devastadoras às quais os seres humanos não poderão escapar. Para quase tudo há soluções mais sustentáveis. Ser ecológico é uma missão humanitária.